Eu acho que aí entra duas coisas também. Uma, do arrependimento que a gente falou, de às vezes você ter um familiar ali e não ter resolvido coisas, que você falou, que eu acho que toda Aham. família tem. E eu acho que entra também uma parte que a gente sempre esquece, né, cara? Que todo mundo tá aprendendo a todo instante. Ao mesmo tempo, todo mundo tá ensinando a todo instante. Vamos supor o contexto que eu vivo. Você já entrou numa UTI porque você já trabalhou gravando em UTI. Mas vamos supor que você não tivesse. De repente a sua mãe fica doente e tem que ir para uma UTI. Você não sabe nem como é que abre a porta da UTI. Você não sabe como é que funcionam as coisas da UTI. E ninguém senta para te explicar. E as pessoas querem que você tenha uma maturidade, entendimento daquela situação, uma inteligência emocional naquela situação, sendo que você nunca nem entrou no hospital. Primeira vez que eu entrei no UTI foi lá em Anápolis, nem foi aqui em Goiânia. A energia, cara, você entra, é algo pesado. É tenso. Eu gosto de falar que é o seguinte, inclusive falo isso para as famílias às vezes, porque família quando tá na UTI tá toda hora louca pra ir embora, né? Ninguém quer ficar na UTI. E aí eu explico o porquê de que tem que ficar mais 1, 2, 3 dias, enfim. E aí eu sempre gosto de frisar. Eu sei que não é legal estar aqui. Isso aqui não é gostosinho. Por mais que a gente tenha uma cama legal, por mais que a gente tenha um ambiente mais humano possível, mais extrovertido possível. Lá no hospital, prego muito isso e estimulo a nossa equipe a ser sempre alegre dentro da uma UTI. Lógico que não é aquela felicidade de constrangimento, porque às vezes uma família está sofrendo e escuta um médico fazendo um técnico, uma enfermagem, um médico fazendo uma piadinha, fazendo uma gracinha, isso pode ferir aquele paciente que está sofrendo, né? Mas o alto astral, o sempre estar disposto aí é muito importante. Mas mesmo que eu esteja numa UTI 100% controlada e com tudo perfeito, eu vou estar sofrendo. Não é gostosinho, mas é necessário. Então, é um outro ponto de maturidade nossa, entender que a gente vai sofrer. A gente tem sofrimento, períodos de dificuldade, período de sofrimento. Inclusive, tem até uma música muito famosa, né, que fala sorrisos na tempestade. A gente tem que tentar dar sorrisos na tempestade, mas entender que a tempestade vai vir e nós temos que viver a tempestade. Uma coisa é o sorrir na tempestade. Outra coisa é a tempestade vir e eu fingir que ela não tá vindo. É tá caindo uma chuva na minha cabeça e eu fingir que tá ensolarado. Isso aí é loucura. Tá caindo uma chuva na minha cabeça. Será que não vai fazer aqui uma pocinha de água pra eu começar a pular nessa pocinha e me divertir? Será que não vai fazer uma correnteza pra eu fazer um barquinho de papel e brincar com meu filho na chuva? Então, é entender que a chuva está caindo, sofrer ela, absorver e ressignificar aquele momento. Talvez a chave de tudo é ressignificar. Ressignificar a morte, ressignificar uma doença, ressignificar um momento de sofrimento. E a ressignificação não é tirar sofrimento, mas é tornar aquele fardo mais leve. Sempre vou parafrasear, sempre vou trazer referências bíblicas para mim. Cristo nunca disse que não teria fardo, mas ele falou que o fardo dele é leve. A espiritualidade nos ajuda muito a ressignificar a morte e a doença. A fé cristã nunca trouxe nada de nenhuma esperança de vida boa, de vida próspera, de servir a Deus, a Cristo e ganhar dinheiro, de servir a Deus e ter um prazer enorme. Pelo contrário, quanto mais você serve e busca a Deus, muito pior é a sua vida mundana, porque você vai ter mais dificuldades em certos quesitos, você vai ser privado de certos prazeres, você vai ter dificuldade de fazer certas coisas que poderiam te dar mais dinheiro, porque não é tão moral e ético na nossa visão cosmocristã, e você vai ter muitas dificuldades de se encaixar no mundo atual pelo pensamento de vida que o mundo tem. E aí, de repente, vem Cristo e fala: no mundo tereis aflições. Vou sofrer. Você vai carregar um fardo. Eu vou carregar, mas o meu fardo é leve. E eu nunca vou te dar uma cruz mais pesada do que você vai conseguir carregar. Mas você vai ter que carregar a sua cruz. Ele não fala que eu não vou carregar a minha cruz. E aí vem o outro ponto da Bíblia para ressignificar isso, que vem Paulo dizendo: morrer para mim é lucro e viver para mim é Cristo. O que é viver com Cristo? Carregando o seu fardo, carregando a sua cruz, tendo aflições nesse mundo, mas tendo o lucro da morte. E quando você tem essa cosmovisão, essa ressignificação baseada na minha espiritualidade, pode vir a doença que vier, pode vir o sofrimento que vier, a morte pode vir agora, que o meu morrer é lucro. E se eu consigo desenvolver isso no meu meio, para os meus também vão ver: o Gutenberg morreu, mas o viver dele foi Cristo e o morrer dele foi lucro. Eles vão sofrer, eles vão chorar com a minha morte, espero, né? Com a minha morte, com a minha falta, mas o sofrimento vai ser diferente. É um sofrimento de tristeza, de perda, de falta, e não de que tem algo errado. Não de que isso não deveria acontecer. Não de que porque Deus foi comigo. Não de porque eu perdi ele agora. Quem tem essa sensação são pessoas que têm, primeiro, uma espiritualidade frágil, do ponto de vista relacional com o seu sagrado espiritual, e um pensamento limitado, e isso eu não estou dizendo que é certo ou que é errado, em relação
relação ao entendimento de inteligência emocional de finitude. É como se diz, é um pai que perde um filho e diz, Deus, por que você tirou meu filho? E aí é voltar para algo que eu já comentei antes. As coisas acontecem no mundo, o funcionamento terreno, ele é de bênçãos, coisas boas e coisas ruins. Só que pra gente só pode vir coisa boa. Pros outros que podem vir ruins. E aí, de repente, o meu filho morre, eu falo, Deus, por que você tirou meu filho? Diz que foi Deus que tirou seu filho. Lógico que Deus vai dar a vida e vai tirar no meu pensamento, mas o pecado do mundo que tirou seu filho, o erro, o pecado inicial de Adão e Eva que gerou um mundo totalmente deturpado, que várias coisas ruins acontecem. E na sua filha apareceu uma doença. A filha de um monte de gente. Uhum. E por que você é o especialzão? Por que minha mãe morreu logo agora, Deus? Onde a gente estava tão bem, com 50 e poucos anos, tinha ainda mais 30, 40 anos para viver? Porque é assim a vida, amigão. A vida é assim. E se você não entende isso o mais rápido possível, não se conscientiza disso e não se conscientiza o seu redor, o seu ecossistema de convivência, toda perda, toda doença no seu meio vai ser uma catástrofe, vai ser um fim de mundo para vocês, porque na sua cabeça o mundo nunca acabou, nunca vai acabar. Na sua cabeça ninguém nunca vai morrer, porque você não pensa nisso. E eu sou tão legal, sou tão especial, eu sirvo tão bem o meu Deus, que Deus não vai tirar minha mãe de mim. Agora não. Deixa quando ela tiver 150 anos, né? Não, as coisas acontecem. Essa falta de sensibilidade traz pra gente um sofrimento muito mais amplificado do que nós deveríamos ter. E traz pra gente um luto muito mais amplificado do que nós deveríamos ter. Inclusive, a gente usa, né, hoje em dia até não se usa mais esse termo, mas a gente usava muito o luto patológico, que é quando o luto ele é tão intenso e tão prolongado que ele começa a gerar disfunção para aquele paciente. Ou seja, eu estou em luto e esse luto ele é tão intenso e tão prolongado que eu começo a perder funcionalidade social. O que são funcionalidades sociais? Você ser capaz de ter uma função na sua vida, na sua sociedade. Eu tô com o meu luto tão intenso e tão descontrolado que eu não consigo mais tomar banho, escovar o dente, cuidar da minha casa, trabalhar, me relacionar com outras pessoas. A minha vida para. Lógico, todo mundo em luto para um pouco a sua vida por alguns momentos, mas isso de maneira prolongada gera perda de função grave para aquela pessoa e gera uma lesão social e funcional e psicológica importante. E onde está o segredo desse luto patológico, desse luto prolongado? No entendimento pré-luto. Mas ninguém para se preparar para esse luto antes que ele venha. E é isso que eu tô querendo trazer aqui de missão.